segundo ano. Hoje a gente vai dar continuidade à gramática. E a gente vai falar de artigo, tá? A gente já viu o substantivo e agora a gente vai pro artigo, tá? O que é o artigo? Na frase há muitas palavras que se relacionam com o substantivo. E uma delas é o artigo, certo? Aí vocês perguntam o que é artigo, professora? Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, para determinar, certo? E aí a gente pode usar como exemplo a frase aí, ó. Quando eu digo assim, ó, a luta foi difícil. Na frase, quem é o artigo? A. A letra A é o artigo. Na frase, a luta foi difícil, o A é o artigo. Se eu desse outra frase, foi uma luta difícil. Onde é que está o artigo na frase? Uma, tá? É só pra gente introduzir. Aí, o artigo, ele tem a sua classificação. O artigo, ele pode ser classificado de acordo com a sua relação com o substantivo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, um homem tocou a campainha. Era o técnico chamado para consertar a TV. Nessa frase todinha aí, é um homem. A palavra certo? É o artigo. Era o técnico, certo? Também é artigo, tá? Aí a gente vai ver bem direitinho agora o que a gente classificar melhor, né? Dar exemplos melhores para vocês. Aí ele vem dizendo, artigo acompanha o substantivo. O substantivo aí é candidato, na primeira frase, tá? Eu tenho aqui a palavra candidato. Candidato, e vem acompanhado aqui, ó, desse aqui, é o artigo. O candidato, o O também aqui ele tá como artigo, tá? Então, os exemplos aí que tá em laranja, a gente tem o artigo acompanhado do substantivo, tá? Animal substantivo, candidato substantivo, professor substantivo, e esse e esse O aqui são os artigos, tá? Para que eles servem, né? Ó, serve para generalizá-lo ou particularizá-lo. Colocando aí, ó, colocados antes de qualquer classe gramatical, transformam a palavra em substantivo, tá? Aí o exemplo aqui, ó, é um falar que não tem fim. O falar aí, ele tá colocando como se fosse assim, ó, particularizando, entendeu? Como se fosse o sujeito da frase, tá? O substantivo. O falar virou um substantivo, tá? O assalariado vive um sofrer interminável, né? Esse artigo está ajudando, né, a transformar o assalariado, né, como o sujeito, né, no substantivo, e o sofrer como substantivo também. Vamos lá para frente. Aí a classificação dos artigos são duas, são classificados em definidos e indefinidos, tá? O que é indefinido, né? São os artigos indefinidos. Ó, quaisquer seres de uma espécie, sentido, genérico ou não. Por exemplo, quais são os indefinidos? Uma, uns, uma. Por exemplo, gosto de animais, gostaria de ter um cachorro, uma gata, uns tucanos e umas araras, tá? Então aqui ele dá um sentido meio assim, ó, genérico, né? E aqui no definido ele já é mais, digamos assim, mais direto, tá certo? Ó, seres determinados dentro de uma espécie, sentido, particularizando, né? O, a, as, os, tá? Por exemplo, meu vizinho gosta muito de animais. Você precisa ver o cachorro, a gata, os tucanos e as araras. Perceba que no primeiro exemplo, aqui, ó, indefinido, por exemplo, como eu disse assim, ó, os alunos. É indefinido, não existe alguém assim, digamos assim, quando eu digo assim, ó, pronto, os alunos são bons,
São vários, eu não sei qual é assim exatamente. Agora, quando eu defino, né, artigos indefinidos, é quando eu digo assim, ó, a aluna da frente é a melhor, certo? Então, a aluna, por exemplo, eu digo assim, deixa eu ver, a Ana Maria é a aluna, certo? Se eu disser assim, Luana é a aluna, né? Aí quando eu digo assim, os alunos do segundo C, certo? Os alunos é classificado como artigo indefinido, né? Os alunos, né? Uns alunos do C não estudam, né? Indefinido, não estou dizendo quem é. Quando eu digo assim, ó, o aluno específico do C não estuda, aí é definido, tá certo? E é basicamente isso, não tem nada demais. Daqui a pouco eu passo a atividade, tá? Show, vejam a explicação, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Não se esquece de colocar o gostei e colocar sua presença aí, tá? Fui!